Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais comoventes e poderosas dos primórdios do cristianismo. A história de Estevão, o primeiro mártir. Quem era este homem e por que é que a sua história é tão crucial? Tudo começa em Jerusalém, pouco tempo depois da ascensão de Jesus. A comunidade de crentes estava a crescer rapidamente. No entanto, com o crescimento, surgiram também desafios. O livro de Atos conta-nos que surgiu uma queixa entre os crentes de língua grega contra os de língua hebraica. Por quê? As suas viúvas estavam a ser negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Para resolver este problema, os 12 apóstolos reuniram a comunidade e propuseram uma solução. Eles disseram que não era correto que deixassem a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Em vez disso, a comunidade deveria escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para assumirem essa responsabilidade. Assim, os apóstolos poderiam dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos. E entre os 7 homens escolhidos, um nome destacou-se: Estevão. A Bíblia descreveu não apenas como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas também como alguém cheio de graça e poder, que realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Estevão não era apenas um administrador, ele era um poderoso pregador e um instrumento de Deus. A sua sabedoria e o espírito com que falava eram tão notáveis que ninguém conseguia resistir-lhe. Mas como muitas vezes acontece com aqueles que defendem a verdade, Estevão começou a atrair oposição. Membros de várias sinagogas, incluindo a dos libertos, e judeus da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para discutir com ele. No entanto, não conseguiam igualar a sua sabedoria. Frustrados e incapazes de o vencer no debate, os seus oponentes recorreram a táticas desonestas. Eles subornaram homens para espalharem falsos testemunhos. Começaram a dizer: ouvimos Estevão proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Esta acusação era extremamente grave na sociedade judaica da época. Com estas mentiras, eles agitaram o povo, os anciãos e os escribas. Num movimento coordenado, prenderam Estevão e lavaram-no perante o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. Ali, apresentaram as falsas testemunhas, que repetiram as acusações fabricadas. Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos transmitiu. Imaginem a cena: Estevão, sozinho, perante a mais alta autoridade religiosa do seu povo, acusado de crimes que poderiam levar à morte. Mas em vez de medo ou desespero, algo extraordinário aconteceu. O livro de Atos diz que todos os que estavam sentados no Sinédrio fixaram os olhos em Estevão e viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Havia uma paz e uma luz divina sobre ele que contradiziam totalmente a gravidade das acusações. O sumo sacerdote, então, fez a pergunta direta: estas coisas são assim? Esta era a oportunidade de Estevão se defender. E que defesa ele fez? Mas não foi uma defesa no sentido tradicional. Em vez de simplesmente negar as acusações, Estevão proferiu um dos discursos mais longos e detalhados registrados no livro de Atos. Ele começou por recontar a história de Israel, desde a chamada de Abraão. Falou de como Deus guiou os patriarcas, de José no Egito, da escravidão do povo e da libertação através de Moisés. Estevão demonstrou um conhecimento profundo das Escrituras, usando a própria história dos judeus para construir o seu argumento. Ao falar de Moisés, Estevão foi particularmente brilhante. Ele mostrou como o próprio Moisés, a figura que o acusavam de blasfemar, foi inicialmente rejeitado pelo seu próprio povo. Ele lembrou-lhes que foi Moisés quem disse: Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Estevão estava subtilmente a apontar para Jesus, o profeta que, tal como Moisés, foi rejeitado. Ele continuou a sua narrativa, falando sobre a construção do tabernáculo no deserto e mais tarde do templo por Salomão. E aqui ele abordou diretamente a acusação de falar contra o lugar santo
Estevão afirmou que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele estava a ensinar que a presença de Deus não podia ser limitada a um edifício físico, né? Uma verdade que os seus acusadores, com a sua excessiva reverência pelo templo, tinham esquecido. Até este ponto, o discurso de Estevão era uma lição de história, mas o tom mudou drasticamente. Ele passou da narrativa histórica para a confrontação direta. Olhando para os líderes religiosos, ele disse com ousadia: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, assim fazeis também vós. Esta foi uma acusação poderosa. Ele estava a dar-lhes que eles eram exatamente como os seus antepassados, que tinham perseguido e matado os profetas que anunciavam a vinda do justo, Jesus. E agora, eles mesmos tinham traído e assassinado esse justo. Ele concluiu: vós, que recebestes a lei por disposição de anjos, e não aguardastes. As palavras de Estevão cortaram-lhes o coração. A Bíblia diz que eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. A verdade que ele falou expôs a hipocrisia e a rebelião deles, e eles não suportaram. Mas Estevão, neste momento de perigo mortal, não estava focado nos seus acusadores. O texto diz que, cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu e teve uma visão gloriosa. Ele viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. Esta visão é única. Na maioria das outras passagens, Jesus é descrito como sentado à direita de Deus. Mas aqui, ele está de pé, talvez como que a acolher o seu servo fiel, ou como uma testemunha celestial em seu favor. Excitado pela visão, Estevão exclamou: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Para os seus acusadores, isto foi a gota de água. Consideraram suas palavras a derradeira blasfêmia. Eles taparam os ouvidos, gritaram bem alto e, em uníssono, avançaram contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade. O apedrejamento era a punição prescrita pela lei judaica para a blasfêmia e tinha de ser executado fora dos muros da cidade. As testemunhas, que segundo a lei deviam atirar as primeiras pedras, tiraram as suas capas e depositaram-nas aos pés de um jovem chamado Saulo. Sim, esse mesmo Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, naquele momento. Ele consentiu na morte de Estevão. Enquanto as pedras choviam sobre ele, Estevão não amaldiçoou os seus executores. Em vez disso, as suas últimas palavras ecoaram as de Jesus na cruz. Primeiro ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhou-se e clamou em alta voz uma oração de perdão: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Uma bela forma de descrever a morte de um crente. A morte de Estevão foi um evento trágico, mas teve consequências profundas e, de certa forma, inesperadas. O seu martírio desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os crentes, exceto os apóstolos, foram forçados a dispersar-se pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas o que parecia ser uma tentativa de destruir a igreja, na verdade tornou-se o catalisador para sua expansão. Onde quer que os crentes fossem, eles pregavam a palavra. O evangelho, que até então estava largamente confinado a Jerusalém, começou a espalhar-se pelo mundo, cumprindo a comissão de Jesus. E quanto a Saulo, o jovem que guardava as capas, a visão da fé inabalável e do perdão de Estevão deve ter deixado uma marca indelével na sua consciência. Pouco tempo depois, no caminho para Damasco, onde ia para prender mais cristãos, Saulo teve o seu próprio encontro transformador com o mesmo Jesus que Estevão viu de pé no céu. A história de Estevão é uma história de coragem, fé e perdão perante a injustiça extrema. Ele ensina-nos que defender a verdade pode ter um custo elevado, mas também nos mostra o poder de uma vida totalmente entregue a Deus. O seu exemplo inspirou inúmeros crentes ao longo dos séculos a permanecerem firmes na sua fé, independentemente das circunstâncias. Ele não foi apenas a primeira vítima, mas o primeiro de uma longa linha de testemunhas que, com as suas vidas, provaram que o amor de Cristo é mais forte que o ódio e que a vida eterna em Deus é mais valiosa que
que a vida terrena. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada pela vida de Estevão. A sua história lembra-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode brilhar intensamente. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o nosso canal para mais histórias inspiradoras. Até a próxima!